Ni hao. Ni hao ma. Wo chao jili. Yesu aini. Yesu shishan di tertsi. Yesu gai bien o tang shan hua. Ta ye kai ni tang shan hua. Entenderam? Que isso, gente? Yesu aini. Jesus te ama. Yesu shishan di tertsi. Jesus é o Filho de Deus. Yesu gai bien o tang shan hua. Jesus mudou a minha vida. Ta ye kai ni tang shan hua. E Ele pode mudar a sua vida também. Isso é mandarim. Quem está feliz com Jesus aqui hoje? Para contar de novo, quem está feliz com Jesus? Aleluia. Gente, é um privilégio estar aqui compartilhando. Então, o Rodrigo falou um pouco, a gente está aí nessa caminhada. Eu faço parte da Jocum. Jocum é Jovens com a Missão, é uma agência missionária internacional e interdenominacional. Eu faço parte dessa organização há 21 anos. Então, eu já estive aí nas 5 regiões do Brasil. Tem aí uns 7 estados que eu ainda não fui, mas logo chegarei. E já estive aí em quase 20 nações, nos 5 continentes, na maioria delas podendo compartilhar o Evangelho. A China foi uma delas, Privyet Kakdla, Rússia foi outra delas, a Índia, Indonésia e por aí vai. E o Senhor tem nos dado o privilégio de poder compartilhar as boas novas. E essa é a nossa responsabilidade como igreja. Nesse tempo de adoração, que a gente estava aqui no tempo de louvor, eu estava meditando nessas canções, e da mesma maneira que a palavra de Deus, ela não fica no passado, ela não fica desatualizada, ela não fica obsoleta com o tempo. As canções que são baseadas na palavra de Deus também. Então, hoje eu sabia todas as músicas, eu estava feliz. Eu sou campeão de começar uma música e terminar outra, tá, gente? E às vezes colocar uma palavra que não existe naquela música. Então, essas músicas, como algumas eu já conhecia, então ficou mais fácil. Mas eu gosto porque elas contêm a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera vida. E uma das nossas responsabilidades como igreja, como corpo de Cristo, é fazer com que a palavra de Deus chegue em todos os povos. E eu tenho pensado, como que nós vamos chegar onde nós não chegamos ainda? Como que nós alcançaremos aqueles que não foram alcançados? Como pregaremos aonde não foi pregado? Como vamos estabelecer o reino de Deus aonde o reino de Deus ainda não está estabelecido? Como apontaremos Jesus para aqueles povos, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre o nome de Jesus? E nós precisamos entender que o Senhor está acelerando o tempo. O Senhor está fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. E muitas vezes a gente indo para as nações, e às vezes as nações vindo para cá. Eu conversei com o Rodrigo essa semana, há 3 dias atrás, tinham 67 refugiados afegãos no aeroporto de Guarulhos, transitando, perambulando, alguns deles por mais de 15 dias ali sem nenhum lugar para ir, fugindo da sua nação, que foi tomada por um grupo terrorista, e que tanto muçulmanos quanto cristãos têm fugido da nação para poder conseguir esperança e paz em outros lugares. E muitos deles não conhecem a Jesus, nunca ouviram falar sobre Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de anunciar esse reino. Amém? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que vai mostrar como que está sendo o avanço do cristianismo desde o ano 0 até 2015, que foi quando eles finalizaram esse vídeo. Mas você vai ver como que o cristianismo tem avançado. E você vai ver que vai aparecer algumas cores. Em cima, do lado direito, você vai ver os anos, desde o ano 0 até 2015, vai passando. E embaixo do seu lado esquerdo vai aparecer uma legenda. Vai aparecer lá o Império Romano, vai aparecer o Império Bizantino, vai aparecer os mongóis, vai aparecer o Islã, vai aparecer o cristianismo. E você vai vendo, quando ele estiver se movendo, qual que avança, qual cresce e qual diminui. Tá? E aí no mapa vai aparecer as cores. Então o branco, ou a cor mais clara que estiver ali, vai ser o cristianismo. Os outros, ele vai aparecer os nomes e o que é, para que você possa entender como que tem acontecido. Ok? Eu esqueci seu nome. Gabi. Ajuda aí. Esse aí é o mapa, olha lá.
Já deu play? Já. Olha, vermelho, Império Romano, branco, cristianismo. Lá do lado esquerdo de cima, o tempo. Agora o vermelho é o Império Bizantino, o branco, o cristianismo. Já está chegando no ano 500. Agora o verde é o Islã, branco, cristianismo, vermelho, Império Bizantino. Já está chegando quase no ano 800. O Império Bizantino já vai desaparecer. Verde é o Islã. Branco, cristianismo. Já chegou no ano 1200 quase. Agora essa cor mais escura são os mongóis. O verde é o Islã. Branco, o cristianismo. Já chegou em quase 1400. Já desapareceu os mongóis. O Islã, verde, cristianismo. O branco já está em 1700 quase. Vermelho, comunismo. Essa tem sido a realidade do avanço do cristianismo ao longo dos séculos. A gente olha e pensa, poxa, então o nosso trabalho está feito. Não, ainda tem muitos lugares que as pessoas não conheceram a Jesus ainda. Eu quero contar uma história para vocês, para que você possa entender aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e aquilo que Ele nos chama a fazer. Quantos gostam de histórias aí? Quem gosta de história? Ok, então vou contar uma história para vocês. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Chegando lá, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ou, qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há mais alegria na presença dos anjos do céu por um pecador que se arrepende. Amém? Já ouviram essa história? Ele contou uma história sobre quando uma pessoa se perde, como ele vai atrás dessa pessoa, como ele vai atrás daquele que está separado da presença dele. A humanidade se separou de Deus. A humanidade virou as costas para o Senhor. E o Senhor, Ele não hesitou de vestir uma roupa de carne, de vir para a terra, de viver 33 anos aqui, de poder fazer o bem para as pessoas, mas Ele foi humilhado, espancado, Ele foi crucificado para lá de uma cruz. Jesus, ele não deixou, Ele não pensou duas vezes, ele não veio salvar a humanidade de Deus. Tem gente que pensa, Jesus, Ele veio salvar a humanidade de Deus, porque Deus é mau e estava punindo as pessoas. Não, Deus enviou Jesus para a terra, Deus enviou o seu Filho. Viu, Deus é mau, Ele enviou o bebê Jesus. Não, Ele enviou o seu Filho para vencer e não para tentar vencer. Ele enviou Ele com um propósito. E Deus sabia que Jesus não falharia. E Ele deu uma missão para ele. Agora, nós precisamos entender que o próprio Senhor, Ele foi o primeiro em toda a história aí de encontrar um perdido.
O próprio Deus, quando Adão e Eva se afastaram dele lá no jardim, ele foi para o jardim para poder encontrar essas pessoas. Deus, ele não hesitou de poder levar e enviar o seu filho para que a humanidade pudesse retornar para ele. Agora ele deu a possibilidade, a oportunidade para que eu e você pudéssemos falar e proclamar da palavra dele. E nós estamos vendo realidades, situações onde pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus, aonde tem pessoas que nunca tiveram acesso à palavra de Deus, pessoas que não têm a Bíblia disponível. Existem aí 7.000 povos que precisam ouvir falar sobre Jesus. E muitas vezes nós pensamos, eu vou levar Jesus para essas pessoas. Não, eu não preciso levar Jesus para essas pessoas, porque Jesus já estava lá antes dessas pessoas chegarem. E eu preciso começar a entender que eu preciso apontar aonde Jesus está na cultura e naquele lugar. Só que eu preciso começar a pensar que, qual é a minha responsabilidade? O que Ele me chamou para fazer? Será que eu tenho lembrado dos povos? Será que eu tenho lembrado das pessoas que nunca ouviram falar sobre o nome de Jesus? Será que eu tenho pensado nessas pessoas que estão perambulando por dias no aeroporto, que os caras não conhecem Jesus, não sabem quem Jesus é, e de repente aparece um monte de crente que eles nunca viram na vida, que nem é da religião deles, e está ajudando eles, está dando comida para eles, está arrumando casa para eles, está transportando eles em troco de nada, e não estão obrigando que eles, cara, você tem que vir para a minha religião, para a minha crença, para que você possa desfrutar daquilo que eu vou compartilhar com você. É um amor onde é o amor incondicional, onde você vai fazer sem você esperar nada em troca. E será que como igreja de Jesus nós temos pensado nisso? Será que eu tenho lembrado dessas pessoas? Eu recebi essa semana passada agora na minha casa uma família de venezuelanos. E nós convidamos eles para jantar, a gente estava lá conversando, e existe uma palavra grega chamada filozenos, que está lá em Titos, que uma das coisas que eles falam que um líder, o bispo, ou aquele que é o cara que vai liderar ali o ministério, que ele tem que ser hospitaleiro. Só que a palavra original que ele usa ali para ser hospitaleiro é filozenos. Filozenos significa amar o estranho, amar o estrangeiro, amar aquele que você não conhece. E será que nós temos amado essas pessoas? Será que nós temos lembrado dessas pessoas? Será que nós temos orado por eles? E nós estávamos conversando como família e pensando, quem nós vamos convidar para vir aqui em casa para que nós possamos praticar o filozenos? Quem que a gente vai chamar? E a gente estava lá pensando e conversando, minha esposa tem essa família que acabou de chegar em Curitiba, quem sabe a gente chama eles. E aí o meu filho falou, não, tem o Marlon. Marlon, quem que é o Marlon, meu filho? O Marlon é uma família de venezuelanos que tem na nossa igreja. Eu falei, vamos chamar eles. Eu não tenho relacionamento com o pai, com a mãe, eu não conhecia eles. Mandei a mensagem. E eu falei para ele, foi muito legal, foi muito engraçado, porque eu mandei a mensagem para o pai, que é o John. Eu falei, a gente queria convidar vocês para vir jantar aqui em casa na quinta-feira, vocês podem? Aí ele falou, não, eu vou falar com a minha esposa e tal, e você sabe, né, que a minha palavra é a última lá, né, então se minha esposa fala não, eu pego ela pelos cabelos, e eu começo a secar o cabelo dela, né, porque eu tenho que ajudar, eu preciso fazer a coisa certa e tal, e aí ela vai deixar eu ir. Então é um cara muito engraçado, um cara muito divertido, e eles foram. E eu estava conversando, eles foram lá para casa e a gente sentou e cada um fez uma coisa. Eu fui fazer a carne, a comida, a minha esposa fez a outra parte, a minha filha foi escrever cartinha para a família toda, o meu filho foi brincar lá, jogar videogame com o outro menino, e a gente começou a receber essa família. E eles começaram a contar a história deles, de como era na Venezuela. Ele começou a contar que ele era professor lá, ela era advogada. Ele falou, cara, a gente tinha a nossa casa, carro, a gente tinha uma vida muito boa, o país muito lindo, tem lugar de neve. Ele começou a contar toda a história. Mas aí ele começou a contar o que aconteceu. E ele falou assim, a gente chegou num momento muito difícil, que quando chegava na hora da refeição, eu sempre arrumava uma desculpa para sair de casa, porque a gente tinha pouca comida. E aí eu saía de casa porque aí a minha esposa com o meu filho e a minha filha poderiam comer. Ou às vezes eu pegava só um pedacinho. Ele falou assim, eu perdi 16 quilos fazendo isso. E chegou no momento que não dava mais conta e a gente teve que vir para cá. E quando a gente chegou em Curitiba, a gente tinha R$21 em dinheiro na mão.
E eu fico pensando sobre situações como essa e outras situações que a gente está testemunhando no mundo. A gente está vendo a guerra na Ucrânia, e aí a gente não pode esquecer do povo da Rússia, porque às vezes a gente está orando pela Ucrânia, mas a gente esquece de orar pelo povo russo. Eu tenho amigos na Rússia, eu estava conversando com um amigo, ele falou, cara, às vezes a gente sente aqui como se o mundo todo estivesse orando pela Ucrânia, mas esqueceu de orar pela Rússia, porque eles não sabem o que a gente está passando aqui, pessoas perderam emprego, pessoas estão passando dificuldade, e a gente está tentando ajudar os ucranianos. E eu falei, cara, a gente está aqui, a gente está orando por vocês. Eu estava voltando agora recentemente do Camboja, e aí eu peguei um voo do Camboja para... do Camboja para a Tailândia, eu peguei um voo da Tailândia para o Catar. E aí eu estou lá, veio a aeromoça servir, eu falei, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Ela falou, eu perguntei, de onde você é? Ela, da Ucrânia. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, a gente tem orado por vocês, a gente tem orado pelo seu povo. E aí eu falando de Jesus ali tudo, e compartilhei, depois fui com as outras aeromoças também, depois compartilhei, falei, trouxe uma palavra para elas e tal, e voltei para o meu lugar. Aí cheguei no Catar, aí fiquei lá em conexão, falei de Jesus para uma pessoa, peguei meu voo do Catar para São Paulo. E aí me colocaram numa fileira que não tinha ninguém. Eu falei, feliz da vida, falei, vou deitar, vou dormir, vou descansar. E aí tá, beleza, começou o voo e de repente veio uma moça. Eu posso sentar aqui? Porque eu queria dormir. Pensei, perdi o meu lugar, né? Perdi o meu sono. Eu não fiquei muito feliz no primeiro momento, não, gente, eu confesso. Aí eu falei, mas não sou eu que autorizo, não, é a aeromoça. Se a aeromoça liberar, liberou. E ela foi lá, voltou com a aeromoça, não, tudo certo. Eu falei, beleza. Eu falei, qual é o seu nome? Ela falou, Ana. Eu falei, de onde você é, Ana? Ela, da Rússia. Aí eu olhei para ela e falei, Privet Kakidla, que é, tudo bem com você? Em russo. Ela olhou. E ali a gente começou a conversar, ela estava vindo para o Brasil fazer conexão e ia para o Chile. E ali a gente começou a conversar e o Espírito Santo começou a dar palavra e eu comecei a compartilhar essas palavras com ela. E aí eu falei bastante de Jesus, ela ficou emocionada algumas vezes. E aí a gente chegou em São Paulo e aí ela não ia poder sair da parte de trânsito, porque ela não tinha tomado a vacina e tal, então ela só podia ficar na parte de trânsito, porque ela estava indo para o Chile. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, ela vai ficar tantas horas aqui, eu falei, tenta um lounge, tenta alguma coisa aqui no aeroporto e tal. E aí eu lembro que eu tinha $10 na carteira. Eu falei, tudo que eu tenho é isso aqui. Quando eu dei, ela falou, não, eu falei, é para te ajudar. Ela começou a chorar. Porque ela não estava acostumada a experimentar isso. Eu perguntei, eu posso orar por você? E ela ficou olhando para mim, ela falou assim, mas como que é isso? Eu não sabia o que é uma oração. E talvez você pense, poxa, mas uma oração é tão fácil, é tão comum, é tão simples. Mas para quem caminha com Jesus para quem não conhece, não ouviu, não entende quem Cristo não é comum. E eu pude orar por ela. E eu peguei o contato dela e eu fui embora e tal, depois ela mandou mensagem, ela falou assim, olha só, eu tentei lounge aqui e tal, e deu tudo errado, porque eles não aceitavam nem dinheiro, e o meu cartão também não funcionava. Mas teve uma mulher aqui de um dos lounges do aeroporto, que é a sala VIP, que você pode entrar, comer, tomar banho e tal, e ela deixou eu entrar de graça. E ela falou assim que ela ficou impactada com tudo isso que aconteceu. E aí eu vejo o cuidado e o amor de Deus por essas pessoas, porque Deus zela por essas pessoas. E nós não podemos esquecer dessas pessoas. Então quando eu olho para as Escrituras e eu vejo Jesus falando assim, olha só, há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É sobre a importância de a gente poder não esquecer daqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus. A grande comissão não foi uma sugestão dada por Jesus. A Bíblia fala que em Mateus 24,14, que este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Quantos aqui querem que Jesus retorne? Quem quer? Levanta a mão bem alto, quero ver, quem quer que Jesus retorne? Ok, aleluia. Agora, será que nós estamos indo pregar onde ele não foi pregado ainda? Será que nós estamos indo anunciar para aqueles que não ouviram ainda?
Ah, Gílio, mas Deus não mandou eu ir para Jocum, não precisa ir para Jocum. Ah, mas Deus não mandou eu ser um pastor, não precisa ser um pastor. Ah, mas Deus não mandou eu ir para uma outra agência missionária, não precisa ir. Eu posso ir como um homem de negócio. Eu posso abrir empresa, eu posso ir lá e abrir uma escolinha de futebol, eu posso ir lá e abrir uma escola de jiu-jitsu, eu posso ir e advogar, trabalhar como relações internacionais, não sei. Eu posso chegar nesses lugares e pregar o Evangelho. Ele nos chama para fazer isso. E Jesus só retorna quando a gente pregar o Evangelho do Reino, ou seja, a gente mudar as realidades, transformar esses lugares aonde as pessoas não ouviram falar sobre Ele. Há 22 anos atrás, a previsão para você traduzir a Bíblia para a última língua da Terra seria 150 anos, ou seja, 2150. Ninguém aqui estaria aqui mais. A não ser que fosse um milagre. 2150 seria quando eles começariam a tradução da última língua da terra. Quando pastores, missionários, líderes começaram a ouvir, não é muito tempo, vamos trabalhar. A previsão, agora que até 2025, todas as línguas da terra tenham pelo menos uma porção da Bíblia, pelo menos um versículo. E que até 2033, todas as línguas da terra tenham pelo menos toda a Bíblia traduzida de forma oral. Ou seja, aí você pode pregar o Evangelho para todos quando você tem a Bíblia disponível, a palavra de Deus disponível para as pessoas. Só que nós precisamos de trabalhadores, pessoas que vão pregar o Evangelho. Agora, será que nós estamos dispostos a fazer isso? Tem uma passagem, gente, que está lá em Atos 1,8, que fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quantos já leram essa passagem aqui? Levanta a mão. Já ouviram alguém ler? Quantos gostariam que essa passagem fosse viva na sua vida? Levanta a mão. Quero ver. Ok. Legal. Eu vou ler de novo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão meus mártires em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra original, no grego, utilizado para testemunhas, é mártir. Serão meus mártires, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Será que nós estamos dispostos a viver essa palavra? Será que nós realmente queremos viver essa palavra? Se nós pensarmos que nós estamos vivendo para este mundo, para este tempo, para 50, 60, 70, 80 anos, nós não vamos querer viver essa palavra. Mas se eu pensar que eu estou vivendo para a eternidade, para viver a eternidade com Cristo Jesus, sim, eu viverei essa palavra. Porque muitos têm dado as suas vidas por amor ao Evangelho. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Nigéria. Ele já foi sequestrado 13 vezes por proclamar o Evangelho. 13 vezes. Tem ideia do que é isso? Ele tem salvado a vida de muitas crianças que são recrutados para estar nesses exércitos guerrilheiros. Ele tem vivido por amor a Jesus. Recentemente eu li um livro chamado As 7 Mulheres e o Segredo da Sua Grandeza. E uma das mulheres que é citada nesse livro é uma mulher chamada Corrie ten Boom, uma holandesa. Não sei se alguém já ouviu falar do nome dela. Ela viveu entre 1892 e 1983. Ela era da Holanda. E ela viveu durante a Segunda Guerra, quando os nazistas invadiram a Holanda. E ela e a família dela foram usados por Deus para poder salvar a vida de 800 judeus.
que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Então, ela e a sua família escondiam esses judeus dentro da sua casa. E aí, como resultado disso, ela foi presa, o pai foi preso, a irmã foi presa, o irmão foi preso e o sobrinho foi preso. E ela e a irmã foram parar num campo de concentração. E ficaram ali durante muito tempo, um bom tempo num campo de concentração. E como resultado disso, o pai da Corrie morreu, o irmão da Corrie morreu, o sobrinho da Corrie morreu e a irmã da Corrie ten Boom morreu. Todos ali, naquela situação, morreram, foram mortos durante esse tempo que eles estavam presos por salvarem a vida de judeus. E enquanto a Corrie ten Boom, ela estava lá no campo de concentração com a irmã dela, teve momentos muito difíceis. Um dos momentos mais difíceis que ela viveu era quando ela estava nua na frente dos guardas. E ela falou assim: eu não posso suportar isso. E naquele momento ela disse que ela teve uma visão. E nessa visão ela viu Jesus crucificado, pelado numa cruz. E ela fala que naquele momento ela começou a agradecer a Deus, a agradecer a Jesus por aquilo que Ele havia feito por ela. Ela não só passou por aquele momento, ela não só foi resiliente naquele momento, mas ela passou por aquele momento que seria o mais difícil para ela, com gratidão. E eu fiquei olhando e falei: como assim? Ela não só passou por isso, mas ela passou com gratidão. E aí quando eu vejo isso, eu me lembro de Estevão. Estevão sendo apedrejado. E aí a galera tacando pedra, eu fiquei pensando: cara, será que eu ia fazer igual ele ou ia pegar as pedras e jogar de volta? Que natural, humanamente falando, você vai: vou jogar de volta. E aí vamos ver quem aguenta mais. Mas ele olha para cima e ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor Jesus assentado ao lado de Deus, ali do lado de Deus. Ele passa com gratidão. Ele morreu. Quer dizer que ele perdeu? Não, ele não perdeu. Ele ganhou. Está entendendo? Aí, a situação de Corrie ali no campo de concentração, tem um momento que ela está conversando com a irmã e a cela delas, onde estava cheia de mulheres, era cheia de pulga, muita pulga. E aí a Betsy, que era a irmã de Corrie, fala para ela assim: olha só, você precisa agradecer a Deus pelas pulgas. Não. Ela olha para a irmã dela e fala: não, Betsy, eu vou agradecer a Deus pelas pulgas. Não, não vou não. Sim, vamos agradecer a Deus pelas pulgas. E elas agradeceram a Deus pelas pulgas. E aí um dia aconteceu algo na cela delas ali, onde elas estavam presas, que elas tiveram que chamar um guarda. E o guarda falou: não, lá eu não vou. Mas por que você não vai lá? Porque está cheio de pulgas. E elas tinham liberdade para poder adorar a Deus, adorar Jesus, ler a Bíblia, ensinar a Bíblia e pregar o Evangelho para as outras mulheres, porque nenhum guarda ia até lá, porque lá estava cheio de pulgas. E ela entendeu por que ela tinha que agradecer a Deus pelas pulgas. Está entendendo? Que muitas vezes nós olhamos para as adversidades e a gente tem a tendência de reclamar. Mas a gente não para pensar o que Deus está fazendo nesse meio tempo. A irmã dela morreu, ela foi torturada ali. E ela foi ver a irmã, depois que ela faleceu, lá ainda lá no campo de concentração. E ela olhou, toda triste, mas ela olhou a irmã dela e ela viu a irmã dela linda. Ela estava linda. E quando ela viu a irmã dela ali, linda, ela falou assim: é assim que ela vai estar no céu, linda. E aí, miraculosamente, a Corrie ten Boom, ela foi libertada da prisão, do campo de concentração, uma semana antes de matarem todas as mulheres da idade dela. E ela sai. E aí você pensa: poxa, depois que ela saiu, ela tem que escrever, ela provavelmente escreveu um livro sobre isso e viver o resto da vida dela ali na Holanda. Não. Depois que ela saiu, ela foi para 60 nações pregar o Evangelho. E numa dessas viagens, ela estava na Alemanha, em Munique, e ela estava pregando. E quando ela estava pregando lá, ela estava pregando a mensagem sobre perdão. E aí quando ela acabou a mensagem, um homem veio até ela. Quem era esse homem? Era um dos guardas que torturou a irmã dela quando estava no campo de concentração. E aí, aquele homem olhou para ela: irmã Corrie,
A mensagem foi muito boa. E eu queria dizer algo para você. Você pode me perdoar? E eu estava assistindo uma entrevista da Corrie ten Boom para Kathryn Kuhlman. E a Corrie, nesse momento, ela contando a história, ela fala assim: naquele momento eu senti uma amargura muito profunda no meu coração. Eu quase odiei aquele homem. Mas eu me lembrei que se eu não perdoasse aquele homem, meu Pai Celestial não me perdoaria. E naquele momento eu comecei a orar a palavra de Romanos 5,5, que fala que o amor de Deus ele é derramado em nós através do Espírito Santo. E eu orei aquela palavra e eu olhei para aquele homem e falei assim: eu te perdoo, meu irmão. E essa mulher, ela pregou o Evangelho em 60 nações. Ela não era uma jovenzinha quando ela saiu do campo de concentração, mas ela dedicou a vida dela para poder fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazer. E uma coisa muito interessante é que 100 anos antes da Segunda Guerra Mundial, o avô de Corrie, naquela mesma casa que eles moraram, ele orava pelo povo judeu e pelo povo e por Israel, porque a palavra de Deus falava que era para orar sempre pelo povo de Israel. Ele jamais imaginou que as suas orações seriam respondidas através do martírio de seus filhos e netos. Mas os seus filhos foram testemunhas e estavam cheios do Espírito, a ponto de dedicar as suas vidas para poder proclamar o Evangelho. Então nós precisamos pensar que ainda há povos, há grupos de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Será que eu estou disposto a talvez ir para Cuba, um país onde é proibido você evangelizar e proclamar o Evangelho ali? Eu fui já 3 vezes para lá, e numa das viagens que eu fui para lá, eu fiquei retido no aeroporto por um tempo, porque nós estávamos levando materiais para poder ajudar crianças e adolescentes, e parte do nosso material foi apreendido, mas nós fomos para lá e pudemos anunciar a palavra de Deus. Eu lembro que eu tive na Indonésia, o maior país muçulmano da face da terra, e nós fomos lá para poder testemunhar, para poder ensinar novos missionários, mas nós pudemos também pregar o Evangelho. E eu lembro que num dos dias lá eu acordei no meio de um terremoto. Eu acordei e eu vi aquelas paredes mexendo e eu pensei: essas paredes não são de drywall, elas não deveriam estar mexendo assim. E eu fiquei pensando, fica ou sai, né? Tipo, permanece ou corre. Eu fiquei, não sabia o que fazer. Graças a Deus a estrutura era boa, não caiu. Tem umas rachadinhas lá, mas não caiu. Mas o que leva uma pessoa a ir para um lugar desses? É o amor a Jesus. Eu lembro que quando eu fui para a China a primeira vez, o primeiro lugar que eu fui pregar era um hostel, um albergue para estudantes. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, a polícia entrou. E aí tinha uma tradutora, ela olhou e falou: e agora? Para ou continua? Eu falei: continua. Preguei, fiz apelo, uma pessoa entregou a vida para Jesus. E a polícia? A polícia não entendeu nada, graças a Deus. Mas podia ter entendido, e podia ter dado ruim para nós. Mas e aí? Eu pensei, cara, como que eu vou viajar? Tudo que eu estudo, vou viajar. Eu vou lá para o outro lado do planeta e eu não vou falar de Jesus. Eu vou. Eu fui em escola que quem me traduzia era uma adolescente de 13 anos, do português para o mandarim. Tem noção? Então o Senhor, Ele tem nos chamado para que a gente possa finalizar a tarefa. Você pode olhar para aqui para o Brasil agora, você tem os afegãos chegando. Você tem um desafio. Nós estamos com 60 pessoas ali em São Paulo. E eles todos são muçulmanos, a maioria deles. Alguém me perguntou, mas qual que é a religião deles? Eu falei, não importa. Mas como assim não importa? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que cuidar do estrangeiro. Ele não fala que eu tenho que cuidar do estrangeiro que crê da mesma maneira que eu creio. A palavra de Deus não fala que eu tenho que cuidar do estrangeiro que faz a mesma coisa que eu faço. Eu preciso amar ele, porque Jesus mandou eu amar essas pessoas. E eu preciso fazer como Jesus faz.
Então nós precisamos começar a olhar que existem pessoas que não ouviram essa mensagem. E Jesus deu a vida dele porque a vida das pessoas vale a pena. E eu preciso entender que tem pessoas dedicando as suas vidas. Eu tenho uma amiga que ela está num país que há 20 anos atrás não tinha um crente nesse país. E ela está lá, trabalhando, dando uma aula de inglês. Ela viu o líder dela ser morto lá. O líder dela foi morto por pregar o evangelho. Você tem ideia disso? As pessoas estão se dedicando para poder proclamar o evangelho aonde Cristo não foi pregado e anunciado. Como igreja, Gílio, mas eu não consigo ir hoje, eu não sei, eu não vou ir hoje, o que eu faço? Ora, Senhor, aonde que está faltando gente? Olha só, gente, Mateus 9, 35, presta atenção no que diz. Mateus 9,35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então ele ia para todos os lugares, não tinha nenhum lugar que ele ia deixar para trás. E aí quando você vê aqui, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele olhou e ele viu os problemas. Havia problemas ali sociais, havia problemas de conflitos étnicos, havia vários problemas, e as pessoas estavam indo para lá e para cá como ovelhas sem pastores. Estava um caos. E talvez você possa olhar para muitos lugares no Brasil. Se você chegar, você vai ter 6.000 povoados sertanejos no Brasil sem nenhuma igreja evangélica. Você vai chegar nos ribeirinhos, são 10.000 comunidades ribeirinhas sem nenhuma igreja evangélica. Você vai chegar nos quilombolas, são 2.000 comunidades quilombolas sem nenhuma igreja evangélica. Você vai pegar os ciganos, 1,2 milhões de ciganos do Brasil, 1% deles são crentes. Você vai pegar os surdos, são 9 milhões de pessoas surdas com deficiência auditiva no Brasil, e menos de 1% são crentes, e quase não tem ação missionária na direção deles. Você vai pegar os imigrantes, refugiados do Brasil, são bem mais do que 300 mil, de mais de 100 nações, 27 dessas nações são fechadas para se pregar o evangelho, e eles estão aqui no Brasil. Sabia que tem lugar no Brasil que já tem lei, que já autoriza as pessoas a tirarem carteira de motorista de burca? Isso no nosso país. Burca é a roupa que as mulheres muçulmanas utilizam. Você sabia que você tem em torno de 114 tribos indígenas no Brasil que nunca ouviram falar de Jesus? Eu estava agora, algumas semanas atrás, numa tribo. Teve um encontro com cerca de 1.300 indígenas, de 20 etnias diferentes. E esses 1.300 indígenas crentes, igreja indígena. E eles estão já trabalhando em 40 etnias diferentes, inclusive povos não alcançados no nosso país. Os indígenas se converteram e eles entenderam que eles precisam finalizar a grande comissão. E aí eles pensaram: nós temos várias tribos que ainda não conhecem Jesus, o que a gente vai fazer? Vamos pregar para eles. E eles não vão ter barreira com a língua, não vão ter barreira com órgãos governamentais, ninguém vai impedir eles de chegarem, porque eles são indígenas. Sabia que no Brasil são faladas 274 línguas, fora o português? Tem noção disso? Nós temos um desafio para poder pregar o evangelho. Então tem os indígenas também. Tem outro grupo, que é um grupo socioeconômico. Quem são? Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, que precisam da mensagem de Cristo, do reino de Deus. Então, essa é uma realidade que nós temos aqui. Então, quando você vai para esses lugares, você vai ver um caos estabelecido. E Jesus olhou esse caos, e ele viu que as pessoas andavam para lá e para cá como ovelhas sem pastores. E aí ele falou o seguinte, Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso não foi um lamento. Ele não estava lamentando, porque ele estava ensinando os caras.
Ele estava preparando eles. Ele falou assim: gente, seguinte, está vendo isso aqui, o caos? Olha só, o caos, ele não viu o caos, ele viu uma oportunidade. No caos ele viu, gente, olha isso aqui, é a colheita que está pronta. Quando ele olhou o caos, ele falou: cara, olha lá, a colheita está pronta. Porque eles sabiam que eles precisavam de uma resposta. Mas ele falou assim: mas tem poucos trabalhadores. Aí ele disse assim: olha só, peçam, pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a colheita. No original, peça, pois ao Senhor da colheita, que equibalo os trabalhadores para a sua colheita. Equibalo é a mesma palavra que Jesus utilizava para expulsar demônios. Então ele fala assim: peça ao Senhor da seara que envie de forma enérgica, que expulse os trabalhadores. É só você pedir que eu vou mandar os trabalhadores. Então, nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos orar por esses povos. E talvez você possa pensar: mas será que a minha oração, ela é suficiente para fazer com que alguém tenha a revelação de quem Cristo é? E a resposta é sim. Como assim? A minha filha, quando tinha 6 anos de idade, lá em casa eu falei: ó, seguinte, escolhe um povo aí para você orar. Minha filha foi lá, pegou uma listinha lá: eu vou orar por esse aqui, os Georgians, que era ao redor da Rússia. Meu filho orava por um povo da China, que era um nome parecido com Yakut, tá, gente? Mas eu não lembro direito qual era o nome. E todo dia eles oravam. E aí um dia eu fui para a Rússia, fui ter reunião, peguei lá. Quem está com frio aqui? Quem está com frio? Levanta a mão. Frio. Então eu peguei lá menos 21. Ó, sabe o que é menos 21? É frio. E aí eu lembro que eu estava num dia desse de frio, neve para tudo quanto é lado. Nós fomos numa missão Euroásia. E fui conversar com um cara que estava preparando material para a Copa do Mundo, que ele tinha feito para os jogos de inverno, de surf e tal. E a gente conversou e tal. E ele falou, aí eu falei: minha filha ora pelo povo da Geórgia e tal. E ele falou: olha isso aqui, me deu uma revistinha que tinha o Evangelho de João e falou: olha só, isso aqui está na língua do povo Geórgia, leva para sua filha, ela vai gostar. Eu falei: tá bom, peguei e guardei no bolso. Aí eu e uma amiga minha que estava lá da Rússia também, a gente pegou um ônibus para tomar um café, né, gente? Café é de Deus, né? No frio. E a gente pegou um ônibus para a direção errada. O que você faz quando você pega um ônibus para a direção errada? Você murmura? Não, você tenta descer do ônibus, tá? Melhor. Aí a gente parou num lugar e entrou dentro de um shoppingzinho lá. E ela foi pedir informação onde tinha a tal do café, para a moça. Enquanto ela foi pedir informação para a moça, eu fui pedir informação para o Espírito Santo. Mas ela foi pedir informação sobre o café e eu fui pedir informação sobre a moça que ela estava pedindo informação do café. Então ela estava conversando com alguém e eu estava conversando com outro alguém. E aí o Espírito Santo me deu palavras. E aí, quando ela terminou de pegar a informação, eu falei para a moça lá, Mariana era o nome dela: olha só, a impressão que eu tenho sobre você é que você é assim, 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 assim. Comecei a falar. Ela olhou para mim: você é uma pessoa extrasensitiva? Eu falei: não, mas eu conheço o Criador do Universo, e Ele conhece você. E eu comecei a falar de Jesus. Ela olhou para minha amiga russa: é sério isso? Ela falou: é? E aí a gente seguiu conversando. E ela falou: eu não sou daqui, eu sou de outro lugar e tal. Eu falei: de onde você é? Ela olhou para mim e falou assim: Geórgia. Eu falei: sério? Ela falou: você conhece? Aí eu tirei do bolso o quê? A revistinha que tinha o Evangelho de João na língua dela. Ela falou: como que você tem algo da minha língua com você? Eu falei para ela que minha filha orava todos os dias pelos Georgians. E aí eu pude entregar o Evangelho de João para aquela moça. Ela falou: não, mas isso da sua filha. Eu falei: minha filha vai ficar feliz da vida de dar isso aqui para você. E aí tirou foto, ela gravou um vídeo com minha filha e foi mó legal. Aquilo foi resposta de oração de uma menina de 6 anos, que estava orando por um povo que não conhece Jesus. Então muitas vezes nós pensamos: será que se eu orar, vai acontecer? Vai. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Agora, será que você vai estar disposto a ser resposta à sua oração? Esse é um outro ponto. Porque Ele nos chama para ser resposta, para ir para todos os povos. Talvez como um pastor, mas tem lugar que você não vai poder entrar como pastor. Se você for lá para a Ásia Central, esquece. Você não vai como pastor, você não vai como missionário, porque os caras não vão deixar. Você vai ter que abrir um negócio. Eu conheço gente que abriu negócio nesses lugares. Mas não é um negócio de fachada, não é para fingir que você faz negócio. Não, você tem que ser bom, mas você tem que temer a Deus. E você vai pregar o Evangelho para aqueles caras que trabalham para você. Olha que bênção, que oportunidade. Qual lugar no mundo que
o funcionário não escuta o seu patrão? Já parou para pensar nisso? Mas você está disposto a ir atrás dessas ovelhas perdidas? Você está disposto a ir atrás dessa dracma perdida? Você está disposto a ser uma testemunha, um mártir? Porque nós lemos a Bíblia muitas vezes, mas nós não necessariamente entendemos tudo que nós estamos lendo. Nós estamos dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? E a gente lê a Bíblia e a gente acha que faz sentido todas as coisas, né? Quem já cantou aquela música assim? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Quem já cantou essa música? Legal, né? Quem já assistiu algum filme medieval aí que tem um reino contra o outro? Quem já assistiu o filme assim? Alguma vez você viu algum filme que os caras ganharam a luta gritando e a muralha caiu? Já viu alguma guerra assim? Não, nunca vi. Fazia sentido Josué gritar lá? Não, nenhum. Imagina ele contando para os generais dele: gente, vamos invadir Jericó. Aí os generais: beleza, Josué, a gente vai cercar, joga as cordas, invade, bota fogo nos portões e entra e mata todo mundo. Não. O que a gente vai fazer, Josué? A gente vai dar um rolé, a gente vai dar uma circulada, e depois nós vamos escalar. Não, depois nós vamos gritar. Eu e você, a gente pode ir lá para o final de Josué e a gente vê, deu certo. Agora imagina os caras ouvindo isso de Josué. Não faz sentido. Está entendendo? Você está disposto a fazer tudo aquilo que Deus te chama para fazer? Quem está disposto a fazer tudo aquilo que Deus te falar para fazer? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Posso exagerar na segunda pergunta? Ok. Entenda. Depois você conversa com o pastor, entendeu? Se Deus te falasse para você sair nu, você sairia? Vocês acham que Deus vai falar para alguém sair nu por aí? Não, né? Rasgue Isaías 20 da sua Bíblia. Não sou eu que está lá? Se você acha que não, rasgue Isaías 20. Ah, não, mas é naquele tempo, né? Tem um contexto, tem um contexto. Se eu te falar que eu conheço pessoas nos dias de hoje que o Senhor falou para sair nu. E aí? Tem um povo lá no norte do Brasil que, para não dizer que eles andam nu, eles usam um fiozinho na cintura. Eles pintam o corpo inteiro de vermelho e andam assim. E se você chegar de roupa lá, você vai ser a pessoa mais sensual daquele lugar. É sério? Então o que você está escondendo aí? Deixa eu ver. Mas se você pintar o seu corpo de vermelho e for lá assim, você vai estar de boa. É como se você tivesse vestido da cabeça aos pés. Ah, Gil, mas você não falou que era um povo que mora na floresta? Não. Eu falei se Deus falasse, não falei onde. Mas muitas vezes a gente fica colocando alguns critérios. A gente fica criando alguns caminhos. Não, tem que ser só assim, é daquele jeito. Espera aí, Deus está falando com você. Você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você tem para fazer aquilo que Deus chama para fazer? Será que nós queremos ouvir o Senhor só naquilo que é conveniente para nós? Eu vou contar mais uma história antes da gente orar. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então ele entrou num deles, que pertencia a Simão, e disse: afasta o barco um pouco da praia. Então ele sentou-se e começou a falar para o povo. Quando terminou de falar, ele disse para Simão: vá para águas mais profundas, e para todos, lancem as redes para a pesca. Então Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes.
E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, chamaram seus amigos e companheiros que estavam no outro barco para que pudessem ajudá-los. E quando vieram, encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Então, quando Simão viu isso, prostrou-se diante de Jesus e disse: Mestre, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque ele e os seus companheiros ainda estavam perplexos com a peça que haviam feito. Inclusive, Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Então, Jesus disse para Simão: não tenha medo, de hoje em diante você se tornará um pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos até a praia, deixaram tudo e os seguiram. Conhece essa história? Uma multidão estava comprimindo Jesus para poder ouvir a palavra de Deus. Pedro e os seus companheiros, eles não estavam atentos àquilo que o Senhor estava falando, mas eles só passaram a estar atentos quando o Senhor começou a falar algo para eles que estava relacionado àquilo que eles faziam, que era o trabalho deles. E quando ele viu o milagre, quando ele viu a manifestação do poder de Deus, ele se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, se afasta de mim. E ele falou: olha só, de hoje em diante você vai ser um pescador de homens. E ele e seus companheiros, eles largaram tudo, para poder fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Será que eu estou disposto a largar tudo para fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer? Será que eu estou disposto a abrir mão de tudo para poder fazer aquilo que Ele me chamou para fazer nas nações, nos povos da terra? Gile, mas será que Jesus vai falar para eu largar tudo? Não sei. Pode ser que sim. E se Ele falar: não, mas se eu pegar um emprego muito bom e ganhar bastante dinheiro, eu posso contribuir com missões? Pode, claro que pode. Se for isso que o Senhor estiver falando para você fazer. E se não for isso, foge, corre, vai por cima da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Pode ser sendo um homem de negócio, mas pode ser não sendo um homem de negócio. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Eu vi um vídeo recentemente que o cara falou assim: hoje em dia, você pergunta para alguém: quem é você? E ele fala: eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um empresário. E aí o cara falou assim: não, isso não é quem você é, isso é o que você faz. Você precisa saber a sua identidade, porque sabendo a sua identidade você vai entender o seu destino, o seu propósito. Nós somos parecidos com Deus e nós precisamos ser co-criadores com Deus. Não importa com o que. Gire, mas Deus nunca me falou para ir para a Índia. Deus já te falou para não ir para a Índia? Deus já te falou para não ir para a China? Deus já te falou para não ir para a África? Deus já te falou para não ir para o sertão? Deus já te falou para não trabalhar com os imigrantes? Deus já te falou para não cuidar dos quilombolas? Deus já te falou para não ir para os ribeirinhos? Deus já te falou para não fazer essas coisas? Salmos 2,8 fala: pede-me, te darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Deus nunca me falou: vai para a China. Mas eu li Salmos 2,8 e falei: Senhor, eu quero ir para a China. E Ele me deu o recurso. Deus nunca me falou para ir para a Rússia. Vai para a Rússia, uma palavra assim: vai para a Rússia. Mas os missionários da Rússia mandaram mensagem para mim: Gile, você pode vir ajudar a gente? Eu falei: como que eu não vou? Eles estão precisando de ajuda. Como que eu vou dizer não? O pessoal da Indonésia falou: Gile, você pode vir ajudar a gente, mas a gente não tem dinheiro para sua passagem, você tem que pagar tudo. Cheguei em casa, falei com a esposa, com os filhos: vamos orar? Vamos. E aí, minha esposa: acho que é para você ir, mas você tem que, nessa viagem, você vai ter que esperar o dinheiro chegar primeiro. Tá bom? É que geralmente eu faço o contrário, eu compro a passagem e depois o dinheiro chega. Eu falo: não, mas essa tem que esperar o dinheiro. Eu falei: tá bom, vamos lá, é a concordância da família, todo mundo está concordando. E eu lembro que começou a chegar, e deu 85%. Eu falei: já chegou 85%, não, 85% dá para comprar. Aí eu comprei a passagem, fui para lá, ajudar as pessoas. Não é sobre dinheiro,
não é sobre dinheiro. Ah, mas eu não sei falar a língua. Quando eu fui para a China a primeira vez, eu falava português, mais ou menos. Hoje eu falo inglês. Portunhol eu sou muito bom. Portunhol, tá, gente? A língua não é uma barreira. Ah, mas só o inglês resolve? Eu cheguei na Rússia uma vez, eu peguei um trem, 24 horas de trem. E tinha uma médica na mesma cabine que a nossa. Ela não falava inglês. E eu usei um aplicativo. E ali por 4 horas, mais ou menos, eu preguei o evangelho para ela, através daquele aplicativo de tradução. E no final ela olhou e falou assim: eu estou pronta para dizer sim para Jesus. Entende? Então, o desafio dessa noite: você está disposto a dizer sim? A se tornar uma testemunha? Ser um mártir, se for preciso? Você está disposto a perder a sua vida? Eu sei que no louvor todos nós estávamos. Quando a gente cantou ali, todas as músicas é tipo assim, cara, é Jesus, é tudo para Ele. A gente estava ali adorando, é mó legal. E às vezes a gente não para pensar o que a gente está cantando. Mas será que a gente está entendendo o que a gente está cantando? Será que a gente está entendendo quando a gente vai declarar: eu quero Atos 1:8 da minha vida? E eu pergunto para as pessoas: quantos querem viver toda a palavra de Deus? E a galera levanta a mão: eu quero. Daí eu leio a passagem de Estevão. Aí eu leio o Tiago que foi morto. Aí eu leio a crucificação de Jesus. Falei: você quer tudo isso na sua vida? Porque a gente quer muitas vezes: o Senhor é o meu pastor, e a gente fala: e nada me faltará, né? Tipo assim, venha ao meu reino, né? E o dele nada. Mas o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não faltará. Então é isso que eu preciso entender. Ah, Gílio, mas eu tenho medo. Bem-vindo ao time. Ninguém falou que não teria medo. Mas eu preciso pelo menos fazer o quê? Eu dizer sim para Ele. Nós vemos tantas histórias de pessoas que deram as suas vidas por outras pessoas. Quando eu li a história de Corrie ten Boom, eu fiquei pensando: será que eu tenho alguma coisa para reclamar? A vida dela me impactou muito. E eu falo constantemente agora, quando eu penso nas adversidades que vêm diante de mim, eu falei: mas será que eu tenho do que reclamar? Eu estava lendo nesse mesmo livro a história de Joana d'Arc. Ela morreu com 19 anos, queimada, clamando o nome de Jesus, chamando por Jesus, porque ela dedicou a vida dela ali. Então, é a gente parar para pensar nisso. Pessoas que têm dedicado as suas vidas, o próprio Jesus fez isso. E o último mandamento que ele deixou, ele falou assim: ame uns aos outros, como eu vos amei. Um dia meu filho, quando ele tinha 5 anos de idade, ele olhou para mim e falou assim: papai, eu te amo igual Jesus te ama. É muito lindo ouvir isso, né, gente? Se não fosse tão confrontador. Quando ele falou isso para mim, eu fui profundamente confrontado. Porque o que ele estava dizendo para mim assim: papai, eu morreria por você. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. E eu preciso entender que alguém morreu por mim. A salvação é gratuita, mas ela tem um custo. Romanos 14:8. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pertencer ao Senhor é você aceitar, não a Jesus, mas é você aceitar o que Jesus ofereceu para você. Porque Ele não precisa ser aceito por ninguém, mas você aceitar o que Ele ofereceu. E Ele ofereceu a vida dEle pela sua vida. Ou seja, a sua vida não é mais sua, é dEle. Então custa tudo. E eu estou disposto a entregar tudo para Ele. E eu queria finalizar orando. Eu quero orar. Mas eu quero fazer um desafio para você. E não sou eu que convenço ninguém de nada. Porque quem nos chama é o Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa.
E você vai olhar na Bíblia que ele chama, ele separa o ministério, ele chama, ele envia, ele vai junto com a galera. Então, o Espírito Santo está aqui. E é ele que está falando com você. Não são as minhas palavras, mas é eu entender e eu responder. E a pergunta para você é: você está disposto a entregar tudo para Ele? A ir para onde Ele te chamar para ir? A fazer aquilo que Ele te chamou para fazer? Se você está disposto a fazer isso, talvez seja uma nação, talvez seja uma área de influência, talvez seja um povo com perseguição, talvez é um povo que está sendo perseguido e está vindo para cá, e você vai começar a se engajar nisso. Talvez o seu primeiro passo vai ser começar a orar por esses povos, mas se você está disposto a dizer sim, falar: Jesus, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça.